Fala pessoal, Jade Tavares aqui em mais um episódio do Repercuta Podcast. E para você que está no YouTube, no meu canal, tá vendo a gente aqui já. E para você que está acompanhando nas plataformas de streaming, você que consome conteúdo do Repercuta, mais um episódio dessa série trazendo empreendedores e empreendedoras e para a gente conhecer um pouco mais de perto a história da galera que faz acontecer muita coisa. Então eu estou aqui com Evandro Oliveira, o Oliver Symbols, a mente pensante por trás do projeto, para a gente trocar uma ideia e conhecer mais de perto o Evandro. Bem-vindo, Evandro, ao Repercuta Podcast, cara, e se apresenta aí para a galera. Meu amigo Jade, muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma satisfação imensa estar aqui, poder contribuir, estar aqui trocando ideia com você, estar participando aqui do perfil Repercuta e poder também compartilhar a minha experiência, como eu cheguei até aqui, o que eu estou fazendo. Vai ser muito legal esse bate-papo. Muito feliz pelo convite. Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. É uma satisfação estar aqui com vocês. Vamos em frente. Vamos embora. Evandro, a gente vai falar muita coisa. Eu confesso que, enquanto baterista também, sabe, eu acho que é a área da bateria que eu mais me deleito. Gosto de ver vídeos de transformação de pratos, assim. E foi assim que eu cheguei no teu conteúdo. Eu digo, meu irmão, o cara tá transformando totalmente. Isso aqui parece mágica, velho, assim, sabe? E você tem uma tampa de panela em casa e a tampa de panela... Eu tenho um prato que parece tampa de panela, sabe? E transformou para um som incrível, velho. Eu acho que é a parte da bateria que mais me interessa de ver a feitura, sabe, da coisa. Mas, cara, e assim, por conta disso, tem muita coisa para te perguntar, muita curiosidade para falar um pouco da tua história e por que os pratos, né? Mas antes, velho, acho importante falar um pouco do teu encontro com a música, né? Antes dos pratos e o teu encontro com a bateria também, acredito eu. Antes dos pratos também. Fala um pouco disso, velho. Lá do Evandro iniciante e teu grande encontro com a música, né? Vamos lá. Quando eu era criança ainda, né? Meu pai sempre foi de tocar violão dentro de casa e cantar. E ele faz isso até hoje. Ele ama o violão, tocar e cantar. E eu sempre admirava ele fazer aquilo, mas nunca tive o interesse de tocar violão, embora admirasse. Beleza, então eu só admirava a música. Aí, quando foi ali para meus 14 anos, eu comecei a me interessar por guitarra, mas só ouvia. Uma vez cheguei até a fazer uma guitarra de isopor, ficava fingindo assim, ouvindo Mamonas Assassina, me amarrava nos Mamonas, cara. Enfim, aí quando eu tava quase fazendo 15 anos, o meu irmão, que já era guitarrista, entrou numa banda de rock de garagem. Ele começou a ensaiar em frente à minha casa. E aí um dia ele chamou, quer ir lá assistir o ensaio? Eu falei, eu quero. Fui lá pro ensaio. Quando os caras começaram a tocar, eu não consegui tirar o olho da bateria. Eu não piscava. Eu ficava olhando tudo que o cara tava fazendo e foi paixão à primeira vista. Eu assisti uma banda de rock ensaiando numa garagem, uma barulheira, mas a bateria me encantou. E aí foi uma coisa meio que autodidata, né? Eu não tinha professor, não tinha grana para poder fazer aula, mas eu observava todos os movimentos que o cara fazia. Eu sou muito observador. Lá ele mexe com o pé aqui, a mão ali. E aí quando a banda parava para tomar água, eu tinha liberdade de ir lá e sentar na bateria e ficava ali, peraí, a mão direita, o pé aqui. E aí foi saindo algumas coisas. Aí um dia essa banda não tinha onde guardar a bateria e deixou na minha casa por uma semana. Aí eu comecei a desenvolver alguns grooves ali, cara, e comecei a tocar. Depois o baixista dessa banda do meu irmão montou uma outra banda paralela e me chamou. Aí era a banda que tocava o rock nacional da época, anos 99 para 2000, era Maria do Relento, fugiu a mente aqui agora. Raimundo, sim. Isso, o Traje a Rigor. Então, eram as bandas dessa época aí, que tava ali estourando antes de 2000 virou, e entrou muita banda nova. Cara, aí foi um empurrão pra eu tocar bateria. Eu tive que tirar um monte de música, ainda aprendendo a tocar bateria, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. E, cara, e até hoje, sou apaixonadíssimo por bateria. Sempre que tem uma brecha, eu tô tocando. E isso me deu muita base para a minha profissão que eu exerço hoje. Muita base. Tu chegou a estudar bateria? Assim, porque normalmente a gente se joga, né? Comigo foi assim também. Eu estudei até pouco, deveria ter estudado mais. Mas a gente se joga primeiro para ver se dá certo, para ver se a gente consegue fazer, né? Mas em algum momento tu foi estudar também, com o professor e tal, como é que foi? Eu já fiz aulas avulsas. Nunca assim consegui colar com o professor por meses. Já fiz algumas aulas avulsas e fui praticamente autodidata. Assisti muita videoaula. A videoaula Técnica, Conceitos e Aplicações do Maurício Leite foi uma grande base para mim. Eu tenho ela em VHS original até hoje guardada.
Aí os bateras da época, Duda Neves, Fabiano Manhas, eram os caras que você encontrava em videoaula por aí, né? Eu assistia muito esses VHS, cara. Depois comecei a ouvir muito Nirvana, que o Nirvana tem uns grooves bem legais de você sacar, assim, tentar fazer. E aí foi indo, cara. Depois, e eu colado no heavy metal ali. Tocava rock nacional, mas sempre apaixonado por heavy metal. Ouvindo muito Iron Maiden, Nirvana, Metallica, Pantera, e por aí foi. Anos depois, com 17 anos, eu entrei numa banda baile. Aí já tive que ouvir de tudo. Aí comecei a aprender a tocar forró, tocar pop, tocar nacional, tocar... Cara, você sabe como é que é baile, né? É de tudo. E aí foi uma escola pra mim essa banda Tsunami, lá do Espírito Santo. Então tu morou lá no Espírito Santo um tempo, Evandro? Porque, assim, para quem não sabe, o Evandro tá em Avaré, em São Paulo, né, Evandro? Mas tu és de lá do Espírito Santo? Eu sou capixaba. Nossa, velho, eu não sabia. No Espírito Santo até 2 anos e meio atrás. Ah, cara, não sabia disso, não sabia. Para mim isso era de Avaré o tempo inteiro. E que tem muito a ver, não é um spoiler, mas já é uma pista aí. A tua ida para Avaré, ela é em função da tua vida enquanto artesão de pratos, né? É uma decisão também bem acertada, inclusive. Evandro, agora me diz, a gente é da mesma geração, acredito, como tu citou as bandas dos anos 90 e 2000. Na altura de gravação desse episódio, eu não sei com quantos anos tu tá, Evandro, mas acredito que a gente seja da mesma geração. Eu tô com 35, então a gente tem as mesmas bagagens, assim, sabe? É bem próximo aí. 2017, a gente podia ter esse ponto para ter o início com os pratos, né, Evandro? A tua vida enquanto artesão de pratos. E te pergunta por que os pratos, né? O que é que te despertou dentro do universo da bateria para para chamar atenção para os pratos, especificamente, né? Como tudo começou, eu já era baterista, mas não tinha interesse nenhum em trabalhar com pratos, de verdade. Nunca sonhei, quero ser um artesão, não. Como é que foi o start da coisa? Eu já tinha muita ferramenta, porque eu era montador de móveis, e montador tem que ter muita ferramenta. E eu montava móveis corporativos ali, e ali tem móveis de aço, escritório, escola, brinquedo, playground, montava de tudo, cara. Então eu tinha muita ferramenta. E aí um dia eu tava num grupo de WhatsApp chamado Drum of God, lá do Espírito Santo, dezembro de 2017, sábado de manhã. Eu entrei no grupo, aí um cara perguntou assim, alguém conhece quem customiza prato? E lá no Espírito Santo não tinha ninguém, hoje tem lá. Aí eu chamei esse cara no particular, Samuel, o nome dele. Falei, Samuel, o que você quer fazer no seu prato? Eu queria fazer uns furos assim, fazer umas marcas de martelo nele. E eu de curioso, eu falei, cara, eu posso fazer pra você. Eu peguei o prato do cara pra fazer um experimento. Isso, exatamente, uma cobaia. O prato era um Orion Solo Pro de 16 polegadas. Ele queria furação igual um ozone, queria cúpula escura e borda escura. E aí eu fiz de um jeito que não é o mesmo que eu faço hoje. Deu certo. Arrumei um martelo, sabe aquele martelo de picotar reboco? Sim. Entendeu? Picota para depois colar cerâmica. Eu tenho esse martelo até hoje. Aí comprei um martelo desse, fiz um monte de marca de martelo no prato dele, fiz a furação, fiz a estética que ele pediu. Cara, ele se amarrou no prato. E eu também. Falei, nossa, velho, que legal isso aqui. Aí eu postei no meu Instagram, no status, e outras pessoas começaram a perguntar. E eu comecei a pegar gosto por isso. Aí em 2018, aí um batera fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro. E, o Evandro lá tá modificando o prato, o Evandro tá polindo o prato. Então, aí eu fui aperfeiçoando, cara, e comecei a entender o prato. E também, aí eu comecei a pesquisar customização de prato. Aí eu achei o Bruno Shell. Sim. Eu nem tinha Instagram na época. Achei o Bruno Shell no YouTube, e aí tinha o telefone dele lá, e de vez em quando eu mandava mensagem, e ele me dava dicas. Eu fui pegando algumas dicas para ele no começo ali, e fui aperfeiçoando, fui começando a entender como é que o prato funciona, mas meu serviço era muito limitado. Eu mexia com furos, cortes e estética, polimento. Não fazia nada mais. Então, no caso, polir para ficar mais brilhoso, para a galera entender, diminuição de dimensão, né, para que estava trincado, é isso? E a fura, ou reparos, isso, ou a furação, né? Nessa época aí não tinha
Aliás, tinha, né, por conta dos furos, né, mas era mais focado no visual do que na acústica, no som. A gente pode dizer assim ou não? Modificava a acústica. Eu dava umas marteladinhas assim, meio que sem saber o que tá fazendo, mas Sim. elas mudavam o som. Não tanto quanto hoje, porque para você ter um maior resultado, maior eficiência acústica, o martelo tem que comprimir o material. Ele abriu uma nota ali. Mas eu fazia coisa mais... Era bem estético mesmo, sabe? Era só marcar o prato com o martelo, em cima, embaixo. Às vezes o prato entortava, eu ficava perdido, não sabia o que fazer. Ia ali experimentando. Depois eu desenvolvi uma engenhoca para poder cortar o prato. Uma máquina usando furadeira, usando MDF, parafuso. Aí eu fiz uma engenhoca para cortar prato. E essa engenhoca eu uso ela até hoje, só que ela já está aperfeiçoada. Entendi. São os três que eu acompanho os conteúdos. Você, o Bruno Shell, eu espero trazer ele também para cá. Boa. E o Chico Domênico, com certeza. Encontrei o Chico algumas vezes, encontrei aqui em Recife no lançamento do prato do Augusto Silva. Pô, que da hora. Aí em São Paulo também. Curto bastante, assim. E os três, muito acessíveis, velho. Vocês três, assim, sabe? Enfim, velho. Evandro, vamos falar sobre... Nessa hora que tu percebe que, pô, isso aqui tá rolando, né? Tá rolando, eu consigo fazer isso aqui. E as etapas para tu começar a expandir isso, né? A partir de 2018 e a tua decisão de tomar, de virar tua principal atividade, né? É o início da transformação para o Oliver artesão. Como é que foi esse processo aí de tu tomar essa decisão, velho? Para poder expandir, né? Bom, vou só voltar um pouquinho atrás, num detalhe que eu não falei. Aí começou a gerar muito cliente, só que até então isso era um hobby, né? Eu já trabalhava com móveis, como montador, e o prato era um hobby. Fazia ali, às vezes à noite, e às vezes mais fim de semana. Aí, um grande amigo meu, chamado Washington, ele é da Restaurarte, ele restaura a bateria, faz um trabalho sensacional. O Washington me deu a ideia de fazer um Instagram e criar um nome. Eu pensava em chamar de Oficina dos Pratos. O Washington falou assim, não, Evandro, pensa numa empresa, coloca um nome que vai ser empresa. Eu falei, cara, meu nome é Oliveira, então vai se chamar Oliver. Oliver Customizações, Oliver Custom Symbols. E aí ficou Oliver Custom Symbols. Desenhei a logo no papel, coloquei no Instagram e a coisa não parou. E a coisa foi indo. E aí, cara, quando chegou na pandemia, aí a outra área que eu trabalhava, de montador, por incrível que pareça, teve serviço como nunca. Eu pensei que tu ia dizer que tinha parado. Eu pensei nisso, assim, parou e aí eu fui pro prato, não foi? Não foi pro prato. Aí eu tive que parar com os pratos por conta da demanda de montador de móveis. Caramba, velho. E eu atendia assim, o Espírito Santo todinho, viajava muito, cara, não tinha como mais mexer prato. E aí, enfim, a pandemia todinha viajando e trabalhando bastante. Só que, cara, começou a arder no coração o desejo de trabalhar com pratos. E nisso eu comecei a falar com o Chico, comecei a tirar algumas dúvidas com o Chico. Aí eu consegui o acesso ao Chico. Aí ele começou a me seguir também, começou a me dar atenção, fui falando com ele. E aí eu soube que o Chico estava dando curso, cara. Aí a pandemia foi chegando ao fim, minha esposa engravidou, ganhou neném. Eu pensei assim, cara, agora eu não posso mais ficar viajando, agora eu tenho filho. Exato. E eu quero muito trabalhar com pratos, então eu preciso tomar uma decisão. Eu vou lá fazer o curso com o Chico. A esposa, ok. Aí combinei com o Chico de fazer um curso aqui em Avaré por 5 dias, um curso intensivo. Quando eu cheguei aqui em Avaré para fazer o curso, o Chico convidou para trabalhar na fábrica e para assumir o DC Lab. Caramba, velho. Cara, para mim foi um dia mágico, assim, porque eu já era muito fã do Chico, cara. Eu assistia todas as lives e vídeos do Chico. E aí, quando eu cheguei diante do cara lá e a gente começa a trocar ideia, conversar, ele me entrevistou e chamou para trabalhar na fábrica, compor o quadro de funcionários da Domene e também para assumir o DC Lab. Cara, eu cheguei a me emocionar na hora, assim, aceitei, a esposa também topou, e aí voltei no Espírito Santo só para buscar mudança e buscar mulher. Caramba, velho. Assim, ô Jade, quando a gente quer minha experiência, cara, sempre que eu quero uma coisa na vida, cara, primeiro eu tenho que acreditar 100% naquilo. Cara, eu acredito nisso aqui, não importa as circunstâncias. E aí pedi a Deus para abrir as portas e fazer a minha vontade. Então, eu busquei capacitação, vim pedir muito a Deus para abrir essa porta, e quando eu cheguei aqui, a porta aberta foi esse convite do Chico. E eu acreditei total, cara. E aí vim para trabalhar na fábrica, aí comecei a trabalhar na Domene, trabalhando também no DC Lab do Chico,
e a Oliver não parou. O Chico me É isso que eu ia te perguntar, continuou, né? Continuou a Oliver em paralelo, entendi. Isso. Então, aí eu, em conversa com o Chico, eu falei, e como é que fica a Oliver Symbols? Ele, não tem problema, o importante é que você continue e faça seus pratos. Então, o Chico me deu carta branca para eu poder continuar com a Oliver, e aí continuei trabalhando no meu Instagram, trabalhando no DC Lab, e aí, até então, eu cheguei aqui na Avaré em dezembro de 2022. Eu acho que foi por aí, Evandro, que eu passei a te conhecer online. Eu lembro desse período em que alguns vídeos alguns vídeos da Domênio você aparecia já. Eu lembro disso. Isso. Quando eu estava na semana de curso ainda, um cliente meu mandou um prato para mim aqui onde eu estava, e eu falei, Chico, um cliente mandou um prato para mim aqui, eu posso fazer aqui? E claro, vamos gravar junto aí. Aí o Chico, que era assim, era parte do curso, né, especialização. O Chico, a gente fez esse prato junto, ele me instruindo, e ele gravou esse vídeo mesmo. Ele gravou a gente andando pela fábrica, martelo aqui, usina ali, e o Chico falou, o Ivan tá aqui fazendo a especialização, esse que é o prato quente dele, e você deve ter me visto nesse vídeo aí, foi aí que eu comecei a aparecer ali. Bom, então, o pontapé foi esse aí, cara. Então, eu passei a fazer parte da Domênio, e eu trabalhava no DC Lab e na Oliver à noite e fins de semana. Era todos os dias, né, cara, trabalhando. Foi bem puxado, mano. Bem puxado. Explica o que é o DC Lab pra galera, Evandro. DC Lab é o serviço que o Chico fazia de modificação acústica e visual no prato. É a mesma coisa que a Oliver Custom faz hoje, que o Bruno Gel faz. O Chico porque por conta da demanda com a Domênio, o Chico não tinha como mais mexer com isso. Estava muito atarefado e começou a se acumular os pratos lá de DC Lab. DC Lab significa Domênio Symbols Laboratório. Então o Chico ele tinha a Domênio, pratos Liga B20, e tinha o DC Lab, que é um laboratório onde ele faz essas modificações acústicas. Eu lembro também, eu acho que eu também vi esse vídeo do Chico passando para você o DC Lab, eu lembro. Tipo, a passagem do martelo. Foi até ali onde eu percebi que o teu senso de humor é parecido com o do Chico, tipo assim, de leveza, sabe? Do jeito no trato, assim, sabe? Eu achei de bom humor. O Chico é um cara incrível, cara. Muito brincalhão. E fala um pouco, Evandro, como foi o teu período na Domênio, porque acredito que tu aprendeu muito mais coisas, né? E num ritmo muito mais rápido, né? Ao ponto de né? Assim, a tua estadia lá dentro, como é que rolou? Então, aí eu trabalhei na Domênio por 2 anos. 2 anos direto. Só que nesses 2 anos, aí, assim, questão da minha experiência lá dentro foi incrível, cara. Porque lá dentro eu trabalhei em quase todos os setores. Especificamente na parte de acabamento, que é onde você tem a usinagem de pratos e o martelamento. E por conta da intensidade de trabalho lá dentro, então eu estava assim, muito, muito envolvido, cara. E foi uma experiência incrível. Martelei todo tipo de prato lá, trabalhei com caras incríveis. Então, a Domênio, assim, tem caras incríveis lá dentro, com muita sabedoria, caras que entendem muito de prato. A minha formação, eu posso te falar que foi Chico Domênio, Marco Symbols, que é um artesão argentino que trabalha lá dentro, e Eduardo Boccolini, que é o especialista em prato da Domênio. Então, esses 3 caras são a minha referência de hoje. Eu devo muito a esses caras, não somente a eles, né? Principalmente eles, mas a toda a equipe lá, cara. Lá tem o Leonardo, que é o gerente, também Martelo, o Giovanni, foi um grande professor de torno. Tem uma equipe imensa lá dentro. A minha experiência lá dentro foi muito profunda. E aí, desses 2 anos, quando deu ali 1 ano e 3 meses, a Oliver já estava demandando demais. Eu não conseguia mais trabalhar à noite. Aí eu fiz um acordo com a Domênio para trabalhar meio expediente. Tudo ok? E aí, quando completou 2 anos, cara, eu não estava aguentando mais. A minha demanda continuou aumentando. E, cara, eu amava trabalhar na fábrica, mas eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu paro com a Oliver e fico de vez na Domênio, ou eu vou seguir com a Oliver. Aí eu decidi seguir com a Oliver, meu trabalho, minha família. E a Domênio foi tudo em paz, decisão e tal. E quando deu 2 anos, eu não tinha condição mais de estar nas 2 coisas. E aí, tipo, eu pedi para Caramba. Eu trabalho só na Oliver. A tua rotina durante esses quase 2 anos era do jeito que tu contou aí, tipo, de segunda a sexta, como é que tu descreveu, Oliver? Me explica aí, Evandro, por favor. De segunda a sexta, trabalhando à noite, na Oliver Custom Symbols, DC Lab também. Sim. E trabalhando aos sábados o dia inteiro e às vezes domingo de manhã. Puxado. Bem puxado. Bastante puxado. Em meio período, aí eu já livrei o domingo.
Entendi. Eu trabalhava assim, à tarde na Oliver, né? E sábado o dia inteiro. E aí foi indo assim, cara, e graças a Deus as coisas foram melhorando pra mim na Oliver, e aí chegou no momento que não dava mais. Aí você começa a ter picos de estresse. Por mais que você goste de duas coisas, mas a sua mão não consegue abraçar as duas. Aí você, vou pra cá, eu vou pra lá. Senão bate o motor. Exato. E muito massa a condução da coisa, de como você saiu com as portas abertas lá, né? Sim. E o reconhecimento, né, de quem tá lá também. E não ver a coisa enquanto concorrência, né? Mas ver enquanto projeto mesmo, né? Que ficou grande demais ao ponto. E ainda bem, assim, eu acho que é a ruptura, assim, é a melhor das rupturas, né? Se você sair exatamente porque cresceu muito, e não o contrário, né? Isso é ótimo, velho. É ótimo. Foi muito bom, graças a Deus. E lá dentro eu aprendi, assim, o DC Lab do Chico, você encara muitas situações de pratos diferentes, clientes com ideias diferentes, e isso foi agregando muito na minha experiência de customização, e aprendi também a trabalhar com o prato B20, como o prato B20 funciona mecanicamente e acusticamente. Então, cara, eu martelei muito prato lá dentro. Isso me deu muita experiência. Muito prato. Você martelar assim uns 50, 60 pratos num dia. Muita coisa. A partir daí, Evandro, a gente tem, no caso, eu posso chamar assim, uma segunda fase da Oliver, que é após a tua saída da Domínio. Acho que é outro cenário, né? É outro cenário, exatamente. Vamos falar um pouco disso? Essa segunda fase da Oliver, digamos assim, que tu já tem muita demanda, né? Tu já tem mais habilidade para tratar de modificação sonora, igual você falou agora, né? Sim. Como é que rolou isso? Isso a partir de 23, acredito eu, né? Não, 23 eu estava lá ainda. Eu entrei lá em dezembro de 2022 e saí em dezembro de 2024. Ah, sim. São 2 anos. Tá. Isso. Cara, e as coisas acontecem tudo de acordo, meu. Olha só. Então, eu já tinha demanda na Oliver suficiente para me sustentar. E aí, quando foi, cara, finalzinho de janeiro, eu postei eu comecei a aplicar umas estratégias no Instagram, e de repente, num sábado, eu postei um vídeo de uma transformação de um prato em China. Meu, o Instagram jogou esse vídeo pra cima, e esse vídeo estourou. Nem eu sei o que aconteceu, esse vídeo estourou, meu. De repente, eu olhava no Instagram ali, mais de 100 seguidores, uma paulada. Meio-dia, eu olhava à tarde, mais 100 seguidores. E esse vídeo, ele me jogou, assim, pros 4 cantos do país aí. E aí a demanda, assim, dobrou. A demanda que eu já tinha, ela dobrou de repente, cara. E a coisa melhorou bastante, graças a Deus. E aí eu peguei esse embalo e fui, assim, me dedicando mais ali no cuidado com a página, nas postagens, nos vídeos, fui alimentando mais, e a coisa foi melhorando aí. Muitos pratos diferentes, muita demanda sob medida, e assim tá indo, cara, tá indo muito bem, graças a Deus, Jadir. Graças a Deus, prova da tua competência, da persistência também, da disciplina, né? Evandro, eu fico curioso em saber como hoje é o teu dia a dia, né? Se tem uma equipe junto, se você para tudo, como é que funciona? E acredito, assim, tu falou aí de martelar não sei quantos pratos lá na Domínio, em picos de produção, assim, de trabalho, a tua jornada mais longa, se você lembrar disso, né? Eu sou muito curioso de saber de como é o dia a dia, sabe? Se você divide assim, o tipo, hoje é dia de martelamento, hoje é dia só de usinagem, se é assim que funciona, ou se tu vai de prato a prato terminando, enfim, eu fico curioso porque assim, eu passo por isso também aqui no Repercuta, eu faço tudo só, então às vezes eu tenho dia só para fazer roteiro, então só vou fazer roteiro, aí tem dia que eu só vou fazer capa, aí tem dia que eu só vou editar, aí tem 3, 4 episódios aqui guardados e eu só vou editar, e aí eu sento e só vou editar. Eu curto fazer assim, sabe? Eu meio que esgoto cada etapa dessa. Tipo assim, hoje é só dia de capa. Aí boto um sonzinho, boto uma musiquinha e vou fazendo capa, sabe? Eu não sei como é que é assim pra você, se é assim pra você. Eu sou muito curioso, velho, saber disso. Vamos lá, a minha rotina aqui na Oliver, né? Isso. Tá, então, eu chego aqui cedo, por volta de 7h30, às vezes 7h20. Quando o dia não tá tão frio, eu chego mais cedo, 7 horas, um pouquinho antes. Então, a primeira etapa é responder os clientes. Hoje eu sou sozinho aqui, cara, não tenho funcionário ainda. Sou sozinho, então eu tenho que mandar a bola pro gol, correr para cabecear,
mandar bater o escanteio, correr para cabecear, fazer o gol e levantar a bandeira lá, beleza? Por enquanto. Então, assim, cara, eu chego cedo, atendo todos os clientes, faço orçamento, vou respondendo todo mundo. Aí eu termino ali por volta de 9 horas, e aí depois eu pego uma caixa para abrir. Se é uma caixa grande que tem um kit com hi-hat, 2 crash, splash, se é um kit grande, eu faço só esse kit hoje. Agora, quando é caixa com um hi-hat, um crash, aí eu pego uns 2, talvez até 3, e abro para justamente montar uma linha. Então, vou pegar esses pratos aqui. Primeira etapa é martelamento. Então, abri a caixa, pego o bilhete, todo cliente que manda prato, eu peço para mandar um bilhetinho, para poder agilizar o processo. Porque se ele não manda o bilhete, eu tenho que abrir o WhatsApp, eu tenho que ler toda a conversa que eu tive com ele para poder lembrar o que é, porque não dá para lembrar de tudo, cara. Eu falo, em média, com uns 20 clientes por dia. Quando eu pego no martelo, a cabeça já está fumaçando. Então, primeira etapa, martelo tudo, seguindo o bilhete, martelei tudo. Aí eu tenho um carrinho onde eu organizo os pratos dos clientes, que eu coloco do lado do torno, que é a segunda etapa, a usinagem. Coloco ali, seguindo o bilhete, vou usinando cada um conforme o pedido que está no bilhete. Então, esse hide aqui é para transformar no crash hide. Então, o peso dele é 1.900 gramas. E assim, sucessivamente, com cada prato, conforme aquilo que o cliente pediu no bilhete. Já vai martelando pensando no resultado. Isso é massa. Sim. Também, né? Isso é que eu acho massa, né? Todas as etapas são ligadas. Eu tenho que martelar de acordo com a acústica que ele pediu, usinar de acordo e finalizar também de acordo. Se o cara quer um prato bem explosivo, com sustain curto, eu vou tirar bastante material para ele explodir e o decay logo cair. Se o cara quer um prato com sustain longo, então esse prato tem que ter um perfil mais reto, tem que deixar mais massa para vibrar, né? A tensão do prato, se ele vai ficar mais esticadão ou mais solto, vai depender do que ele quer, se ele toca o worship, se ele toca na noite, toca sertanejo. Então tudo isso aí é ajustado na hora do martelamento, primeiramente, e depois na usinagem. A usinagem, segunda etapa. Terceira etapa vem o alívio de tensão com fogo, quando aplica aquele fogo ali que deixa aquela cor, o prato em várias cores, né? Fica lindo, cara, fica lindo aquele. Fica bem legal, bem legal. Só que infelizmente essa cor eu tenho que tirar, porque cara, o fogo, ele faz uma obra de arte, cara. Tem cada prato que, assim, que após o fogo fica uma coloração que dá vontade de ficar admirando, assim, cara, é muito bonito. Terceira etapa, fogo, e aí depois que ele esfria, eu tenho que esperar ele esfriar. Depois que ele esfriou, aí eu coloco um apoio um pouco diferente no torno, e no mesmo torno de usinagem, agora eu venho fazendo a limpeza, onde eu faço a remoção dessa parte colorida. E aí aí depois vem o teste acústico. Vou tocar no prato, ver que está de acordo com aquilo que o cliente pediu. Está de acordo? Aí eu retorno o contato do cliente, mando o vídeo para ele, e ele vai ouvir, Oliver, beleza, é isso aí, ótimo. Então, próxima etapa agora é colocar o logo da Oliver Custom. Por que o logo é importante? Porque eu estou identificando o prato. Esse prato foi modificado pelo Oliver Custom. E esse prato tem identidade agora. Exato, exatamente. Ou você põe o logo ou você escreve ali embaixo da cor. Eu prefiro com o logo, fica uma coisa mais bonita, né? Mais formal. Sim. E aí depois é embalar o prato e mandar para o cliente e vai para o correio de volta, pro destino. Então tu faz todas as etapas de uma tacada só, Evandro, né? Sim, você pega um pedido desse e vai até o final, não é isso? Final, exatamente. Entendi, cara, entendi. Eu fiquei muito curioso. Pensava que tu dividia. Essa semana é só para martelar e deixava lá. Não, continua até o final da etapa, até o final do processo, né? Isso aí. Legal. Perdão, eu esqueci de falar. A minha esposa faz as embalagens. Esqueci. Legal. Isso. A senhora Larissa Gianizelli que me ajuda com isso aí. Massa. Evandro, eu queria também, curiosidade minha, jornada mais longa, né? Tipo assim, sentei... É um combo de perguntas aí. Jornada muito longa, pedidos desafiadores, que acredito que tenha. Acredito que tem de tudo. Assim, eu fico pensando em coisas do tipo, tu vai poder explicar muito melhor, mas pedidos em que o cliente quer um som do prato que não dá para alcançar, ou ele quer um som lá, ele quer um som igual ao baterista que ele viu não sei onde, e que o som tá mixado, e muitas vezes ele não compreende aquilo, mas ele quer aquele som de todo, né, a todo custo.
Ou então até pedidos que ele não entenda muito bem, né, do que a estrutura do prato possa oferecer, né? Sim, sim. E atrelado a essa coisa da jornada longa, como é que tu cuida da saúde, cara? Porque tem muito esforço repetitivo ali, né? Martelamento, eu fiquei pensando nisso. Eu vejo que tu utiliza também protetor, né? Enfim, é muito barulho e muito esforço repetitivo também. Quero que tu fale um pouco disso, velho. Sim, cara, o EPI é extremamente necessário. Aqui eu uso 5 tipos de EPI. Eu tenho o abafador de ouvido tipo concha, que eu uso para o martelo. Tem um abafador menor, que eu uso para o torno. Tem uma luva para o torno, uma luva específica para o martelo, porque a luva do torno não pode ter contaminação. Ah, é? Não sabia, não. Porque a luva que eu uso para o martelo, ela tá encostando no prato todo sujo. O prato vem com verniz velho, oxidação, xixi de gato, vem tudo, prato. É sacanagem. Não, já veio prato aqui com xixi. É mesmo, cara, é mesmo. Cocô de passarinho. Caraca, velho. Porque às vezes o prato tá jogado no porão do cara lá, bicho. E assim, esse prato não serve mais pra mim. Aí de repente o cara lembrou, tem um cara que customiza e eu tenho um prato lá no porão. Aquilo tá lá pegando morro, umidade, chuva. Bom, enfim, então essa luva ela tá contaminada, porque ela tá encostando no prato com a primeira fase. Depois que eu tô usinando lá no torno, eu acabei de usinar, o bronze tá limpo, tá cru, cara, tá puro. Então eu não posso usar a mesma luva. Então, uma luva para cada um. Fora a luva, eu também uso óculos para proteger o olho da usinagem, que pode voar cavaco nos olhos. Máscara. Quando você usina o prato B8, que tem verniz, ele levanta uma fumaça. E não é legal você respirar essa fumaça. Porque ali, na hora que você está usinando, ela está queimando o verniz. Ela queima, levanta uma fumaça, às vezes acende até fogo assim na ponta da ferramenta. E eu uso também um mangote, que é para proteger o braço esquerdo. Porque o braço direito, ele fica mais longe do prato. O braço esquerdo fica bem na frente, onde o cavaco voa muito próximo aqui. E o cavaco, ele voa quente. E esse braço aqui é o que está bem próximo do prato. Então tem um mangote que protege o braço daqui até o início do ombro. Então tem 5 tipos de EPIs aí. E você falou sobre dificuldades acústicas, desafios? Assim, pedidos que tenham sido desafiadores para tu, pelo motivo que seja, ou por conta da acústica, ou por conta da quantidade de pratos, ou enfim, assim, se tu puxar da memória aí, ou tentativas que não tenha, enfim, eu fico pensando, porque tu deve receber todo tipo de pedido, né? Acredito eu, né? É todo tipo de coisa, e aí gera muita história, né? Acredito. Nossa, cara, e pior que eu aceito, cara, tudo, cara, você não tem noção. É isso aí, sempre tenta, né? Não desiste, é isso aí. Eu procuro encarar todas as buchas, porque as buchas me dão experiência. Quando você tá dentro dela, cara, a sua cabeça pega fogo, você fica com raiva, você quer quebrar o prato, você quer desistir e mandar dinheiro pro cliente. E uma que não sai da minha cabeça, que foi uma das maiores de todas, um cliente mandou um flat ride da Zildjian, bem pesado, flat ride, um prato tudo reto, para transformar em um switch ride. O switch ride é um shine invertido. Então pensa no desafio, cara. Você tem que pegar um prato pesadíssimo, aí você tem que levantar uma cúpula no meio dele e depois fazer a curvatura da borda e depois ajustar o peso. Cara, então assim, e aí eu começo a fazer aqui, vou martelando de cá e de lá, aí ligo pro Chico. Ô, Chico, eu tô meio perdido aqui, cara. O mago. Aí, cara, assim, sempre que eu tô aqui no Bico Sem Saída, eu ligo pro Chico lá, o Eduardo Bucolini, o Marco Symbols, que os caras são os meus mentores, né? Então, eu sempre recorro a eles. Cara, essa foi uma das piores de todas, cara. Eu tentei, fui até o fim, consegui fazer o Switch Ride, mas não ficou tão bom, não ficou bom. Fiz as contas, depois eu fui lá na fábrica, pedi um blank e fiz outro do zero. Ele era um B20, né, Evandro? Era um B20, né? É B20. B20. E o que acontece? Aí o que é a falta de experiência? Você não se levanta uma cúpula num B20 que já é velho, porque o material já está seco. Então aí que falta experiência. O material já está seco, ele é quebradiço. Tem grandes riscos de rachadura. Então, e outra coisa, você começa tirando o material do prato para depois fazer a curvatura. Eu já comecei curvando ele durão, jeitava. Então, assim, tudo era falta de experiência e coisa que hoje eu faria de outra maneira. Mas essa aí me marcou muito, cara, que foi muito difícil. Eu passei um sábado inteiro martelando o prato, brigando com o prato. Caramba, velho. Então, Evandro, eu tava pensando aqui agora, muitas vezes um prato
te dá mais trabalho, te quebra mais a cabeça do que um jogo de um set com 10 pratos. Não é a questão de quantidade, né? É o desafio sonoro daquele prato ali, né? O desafio sonoro daquele prato e você conseguir chegar num som que tá dentro da cabeça do cliente. Caraca, velho. Entendi. Ó, essa semana aí, semana passada, eu gastei 2 dias para modificar 2 pratos de Utanãs de um cliente, que ele é baterista de samba jazz. Sim. Então ele busca o som ali do jazz anos 60, ali, anos 70, Milton Banana, aquela época ali dos caras ali. E foi bem difícil. Então, mexe aqui, mexe ali, mostra o cliente. Não, agora um pouquinho aqui, agora um pouquinho ali. Então, foi 2 dias, cara, mexendo em 2 pratos até chegar no time que ele queria. Caramba. Eu lembro de um caso também. Entendi. Eu lembro de um serviço que me chamou a atenção, foi uns pratos queimados, velho, que mandaram pra você, né? Foi. Passaram por um incêndio. Eu lembro daquilo lá. Bem lembrado. E né, foi um caso que eu lembro que me chamou a atenção. Eu digo, meu irmão, quando eu olhei, eu digo, isso aí não tem jeito não, velho. Isso aí não tem volta não. Ele conseguiu recuperar, foi massa aquele. Que acontece? Por que conseguimos salvar aquele prato? O prato B20, ele aqui no processo de reforma, ele não pode receber fogo, diferente do latão B8 e B10. Latão B8 e B10 você tem que dar fogo para ele distensionar após a reforma, para ele abrir o som. Já o B20 você não pode fazer isso, porque o B20 ele já recebe fogo lá na fábrica. Então o B20 ele tem uma fase onde ele é totalmente quebradiço igual um vidro, ele vai para o forno, recebe o devido calor e depois é jogado na água e baixa a temperatura. Então essa é a fase do B20. Se você dá fogo nele de novo, você desfaz esse processo e ele volta a ficar quebradiço igual um vidro. Caraca, velho. Então é por isso que o B20 não pode receber fogo. E os pratos do, acho que é o Anderson, esse cliente que mandou o jogo de prato. Os pratos dele não se perderam todos porque não receberam tanto calor assim. A sala dele queimou inteira, mas a bateria estava no meio, então o prato recebeu assim um pouco do calor, mas caiu muita sujeira nele. Pegou fogo nas paredes, no teto, tudo. Agora, se o fogo tivesse pego diretamente nesses pratos de incêndio, aí ia perder tudo. Não tinha jeito, entendi. Mas alguns estavam bem próximo ao fogo e se perdeu. Tinha um China Wuhan, acho que o Splash também, que quando eu tava usinando, a ferramenta entrou no prato, quebrou tudo. Caramba, velho. Aí eu toquei bastante neles aqui para ver como é que tava a liga, então a liga não destemperou. Então essa é a palavra-chave, eles não chegaram a ponto de destemperar, e é por isso que a gente conseguiu aproveitar aqueles pratos. Perder a têmpera, não é isso? Exatamente. Eu sou curioso aí, tá vendo aí? Porque o B8, massa, na fabricação, ele não passa por têmpera. Entendi. O B8 ele é feito a frio. O cara pega a chapa lisa de bronze, coloca no molde, e ali ele é feito por estampa. Entendi. Então é tudo feito a frio, ele não passa por têmpera. O processo que faz um B8, a maioria dos B8, é o mesmo que faz panela de alumínio. Cara, é a chapa e faz aquele repuxo, digamos assim, aquele formato, é isso? Panela de alumínio é a mesma coisa. Você pega uma chapa lisa, coloca num torno lá com um molde da panela de ferro atrás e faz o repuxo. Então ela vai esticando o metal até ele tomar aquela forma. O B8 é bem semelhante. Entendi. É por isso que parece tanto. Tem B8 que parece tanto tampa de panela, né? Deve ser. Isso justifica o som de muito B8 por aí. Evandro, como é que tu cuida da saúde, hein, velho? Pra martelar tanto prato. Aliás, não só martelar, porque assim, visualmente nos vídeos, dá a entender que o martelamento é mais agressivo. Mas igual você explicou aí já, a própria usinagem, ela tem um esforço também. E, enfim, como é que tu faz assim, para cuidar do corpo mesmo, né? Você tem que estar com um corpo bom, até porque o martelo também tem um certo peso, tu precisa deixar estável os pratos também. Eu fiquei pensando se faz exercício, esse tipo de coisa, né? Olha, é assim, tudo é experiência, né? Eu já tive várias lesões no corpo por conta do martelamento. Esforço repetitivo, alta demanda e má postura. Falta de aquecimento também. O martelo não é leve, cara. O meu martelo aqui, hoje ele pesa 1 quilo. Olha aí. Então, assim, eu já fiz as contas. Quando você martela, por exemplo, o top de um hi-hat, que é um prato que nem leva tanto martelamento, é em média uns 500 pingos de martelo. Um top de um hi-hat. Ele leva em média umas 500 marteladas. E que é o que leva menos.
que é o que leva menos. Caraca, velho. Você imagina, Caraca. você tem 1 quilo aqui, você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nossa, cara, é muita coisa. Então, assim, por falta de orientação, por falta por falta dos exercícios devidos e alongamentos, eu já tive lesão no pulso direito, tive lesão aqui, que foi a pior de todas aqui, ó. Doía muito. Já tive lesão no ombro direito e também na coluna. Tinha um ponto da coluna aqui, cara, que ficou por meses assim dolorido. Caraca, velho. Só que quando eu tive essas lesões, eu não faço o que eu faço hoje. Hoje eu faço academia 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. E assim, todos os meus exercícios lá na academia são pensados no que eu faço hoje. Então, os exercícios fortalecem bastante as costas, ombros e braços. Hoje eu não tenho mais lesão nenhuma. Então, eu ajustei a minha posição no martelo para não ter lesão. E hoje o meu corpo está preparado para o martelamento. E outra coisa importante é aquecer. Se eu vou martelar, eu tenho que mandar sangue para os músculos e aquecer eles. Então, a chance de ter lesão com os músculos aquecidos é muito baixa, muito pequena. Entendi. E você martelar prato, por mais que o martelo seja pesado, mas você tem que martelar usando a mecânica do braço de maneira suave. Então, o martelo, o meu pulso, ele faz isso aqui, ó. Quando você toca a bateria, você não faz assim, ó? Exato, exatamente. Movimento suave, o rebote, né? Então, você toca para baixo, a baqueta volta. O martelo é mais ou menos a mesma coisa. Depois que você vai pegando o jeito, você usa o rebote do martelo. Você joga para baixo e dá um kick. Aí no kick você já não usa muita força para trazer, é bem pouco. Aí joga para baixo de novo. E é assim. Os ombros têm que estar relaxados, a coluna tem que estar retinha e músculo aquecido. No torno, a mesma coisa. No torno, você usa tanto a força dos braços quanto a perna esquerda. É porque no torneamento, você pega o prato ali de dentro para fora, certo? Da cúpula para fora. E aí, você vai girando o corpo. E quem gira o seu corpo é a perna esquerda. Eu começo aqui, e aí minha perna ajuda o meu corpo a fazer isso aqui, ó. Você vai e volta. E aí, dependendo do prato, dependendo do serviço, você faz muita força. Por isso que é importante, cara, a atividade física. Então, hoje, a atividade física que eu faço, ela é minha muleta, cara. Não posso largar mais. Entendi. Evandro, eu fiquei pensando aqui agora, com relação ao tempo que tu começou para agora, a questão, e eu já vi o Bruno falar disso, acho que o Chico também, da escassez de ferramentas específicas, né, para martelamento de prato. Exato. Isso melhorou para tu? Como é que tem sido isso, assim? Porque é mais uma dificuldade, acredito que vocês tenham que adaptar, porque não existe ainda, né? Não existe. É uma dificuldade que todo mundo que mexe com prato vai ter. Você não tem um torno específico para usinar o prato, com a rotação devida, altura, motor. Então, você tem que fazer o torno. A bigorna, você tem que comprar lá o tarugo, lá, 10,45, uma altura bacana para ele ficar pesado. Martelo próprio para o prato. Não tem, mas tem os que funcionam. Sabe aquele martelo bola que o lanterneiro usa? Sim, a bolinha é o... Isso, aquele funciona para o prato também. Funciona. Mas se você quer um martelo próprio, bacana, tem que mandar fazer no torneiro mecânico. Eu tenho aqui um caseiro, feito com aço bem duro. Ele já funciona para mim tem 2 anos. Mas eu mandei fazer um em Recife aí. Saiu daqui, foi? Bom. Quem tá fazendo aí é o Josadak. Sim. Ele, acho que ele até iniciou... Tem até os Zadak Symbols, não é isso? Acho que ele... Não é ele? Tá na região aí. E ele já tá mexendo pratos há cerca de 1 ano, ele me falou. E ele também é torneiro mecânico. Então a gente fez amizade e tá fazendo meu martelo. Daqui uns dias chega um martelo novo pra mim. Ah, que massa. É outra pessoa que eu vou atrás também, deixa eu conhecer o trabalho dele, mais de perto. Muito bom. Então nessa área aqui, cara, quase tudo você tem que fazer. A minha máquina de cortar prato eu tive que fazer, torno. As ferramentas de usinagem do torno também você não acha pronta, tem que fazer. Caraca, velho. É uma área bem desafiadora. Mas quando você gosta, meu amigo, você vai em frente e não olha pra isso, não. Muito bom. Evandro, tu falou aqui de Recife, do Zadak e tal. Que lugares do Brasil e fora dele tem prato reformado teu? O Brasil todo já? Fora do Brasil só tem no Uruguai, por enquanto. Agora, aqui dentro do Brasil, muita coisa de São Paulo, muita coisa em Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, muita coisa em Recife, Bahia também, Espírito Santo, inclusive interior do Espírito Santo, já fiz muita coisa para lá, Rio de Janeiro. Agora, nos extremos do país, onde é muito longe, aí o pessoal não manda por conta de frete. Fica muito alto, né? Não compensa, né, para eles. Isso, tem lugar que o correio tem que passar por uma balsa, então, assim, leva muitos dias, fica muito caro. Tanto que eu tenho um cliente no Uruguai,
ele mora próximo à fronteira. Então ele atravessou a fronteira para postar no Correio Brasileiro para não ficar tão caro. Eu já fiz muito orçamento para fora, mas assim, o frete para a pessoa mandar um prato para reforma fica muito viável. Entendi. Agora no Brasil aqui já tem prato reformado quase no país inteiro. Eu acho que não tem no Acre. Lá em cima, lá no extremo. Descreve... É claro que eu vou falar disso também mais na frente, Evandro. Tu tá iniciando também, tá no momento que eu achei muito interessante, iniciando a questão das mentorias, né? Começando a compartilhar esse teu conhecimento com mais pessoas, né? Que querem iniciar. Eu achei isso muito massa. Mas te perguntar se pudesse descrever as etapas que correspondem a uma reforma de prato, e dessas etapas, se tem alguma que tu curta mais fazer, assim. Ou se é tudo igual pra tu, sabe? Cara, pra mim, vou falar pra você, assim, pra mim um momento mágico na hora que eu abro a caixa. E você pode achar que é uma coisa louca, mas, cara, eu sinto uma alegria quando eu vou começar um projeto, que eu fico pensando assim, qual que é o desafio de hoje? Massa. É por isso que eu não corro das buchas, cara. Às vezes o cara, eu tenho um prato aqui que tá furado, tá amassado, tá torto, eu quero transformar num china. Nossa, caramba, bora. Cara, é divertido. Não tem monotonia, né, Evandro? Não tem monotonia, cara. Não tem, cara. Cada prato é único, cada uma reforma é de um jeito. Claro, tem umas que se repetem muito. Uma grande parte dos meus clientes são bateras de worship que tocam na igreja. Então, esses caras mandam raids, Liga B8, B10 pesado para transformar em crash, ou transformar em crash em raid. Então, esses pratos, por exemplo, os de tamanho 20 polegadas, eu já tenho uns pesos padrões na mente, já sei, cara. Se o cara mandou um Solo Pro 20 polegadas, esse prato ele pesa 2,4 kg. Então, eu já sei o peso que eu vou deixar. Inclusive, outro dia teve um desafio bem grande aqui, cara. Eu transformei um Zildjian Z3 em um crash raid. Um prato de mais de 4 quilos. Caraca. Pensa, um prato de mais de 4 quilos, cara, de bronze. Eu deixei ele com 1,8 kg. Dava pra fazer outro prato. Só de quilo de prato aí, tu teve mais cavaco do que prato. Isso aí. Dá pra fazer outro prato, sobrava ainda. Tu falando isso, Evandro, de ser massa, esse momento de abrir a caixa, e é uma coisa que eu acho que se encaixa a vocês, artesãos de prato, que eu vi até num filme, de um escultor, que no momento em que ele recebe um bloco de mármore, ele já vê a coisa pronta, tipo, ele já vê a peça que vai ser esculpida dentro do mármore, ele só faz retirar do mármore. Eu acho que é assim para vocês também, você já vê o resultado antes de começar, assim, você já vê, tipo, já vou deixar desse jeito, né? Acho que funciona assim também, de já bater o olho e já ver o futuro daquele prato ali. Eu acho isso fantástico, cara. Funciona porque muitos pratos já se repetiram aqui, pratos da Octagon, da Orion, da Crest. Então são pratos que eu já conheço a cúpula dele, eu já conheço até onde eu posso curvar aquele prato. E o cliente falou assim, o cliente mandou aqui um Crest 16 Octagon Groove. E, Evandro, eu quero transformar num China. Já sei o que fazer. Eu já sei a largura da borda do China, eu já sei como que eu vou curvar. Então tudo é experiência, né? Você vai fazendo, repetindo. Massa. Evandro, fala um pouco. Oi, pode falar. Perdão te interromper. Só voltando à pergunta que você fez anteriormente sobre a área que eu mais gosto. Sim, faltou responder, isso. Perdão. Eu acho mágico esse momento de abrir a caixa, de ver qual é o desafio do dia. Mas das etapas que eu mais me divirto é o martelamento. É mesmo? Eu me identifico demais com o martelo. Legal, velho. Isso é massa que tem aquela relação do cara com a ferramenta, né, velho? Sim. Né? Isso é interessantíssimo. Eu tenho aqui 3 tipos de martelo e mandei fazer mais um, porque é bom você ter essas opções de ferramenta. Entendi. Eu uso um martelo ali, eu uso para cada coisa. Usinagem, para mim, é procedimento. Não, tem cara que é apaixonado por usinagem. Eu conheço artesão que é apaixonado e tá ali, vê o prato cortando, o cavaco voando. E, para mim, cara, o mais desafiador dos procedimentos de reforma é a serigrafia. Essa parte já me aborreceu bastante. Tu pode dar exemplo aí, por exemplo? É porque a serigrafia é muito complexa. Ela depende da luz, depende de distância, depende como que se a tinta tá boa e depende da tela. Porque a serigrafia é uma outra profissão dentro da customização. É verdade. Então eu tive que fazer aqui a minha reveladora de telas. Eu grampio as telas, revelo elas e depois tem a parte que você estampa no prato e aí a tensão da tela ela tem que ser ajustada para encaixar na curvatura do prato.
Então é uma parte bem complexa e é uma parte que, nossa, já me queimou uns fósforos na cabeça, você nem imagina. E eu fico imaginando você passar por todo o processo e chega na finalização, né, assim, na cereja do bolo e ter problema, né? Eu imagino isso, assim, caramba, eu passei por tudo isso, velho, e chega aqui, dá pau. É isso bronca. aí. E aí quando você erra logo no prato, nossa, aí você para tudo, limpa a tela. Aí você tem que limpar o prato todinho, descontaminar ele, para poder começar de novo. Entendi. E é mais uma ferramenta que não tem específica também, né? Aliás, existe nas fábricas, né? Existe. Aquelas máquinas grandes para quem tem estamparia com alta produção. Isso. Mas aqui não precisa de muita coisa, tem que fazer. E demanda espaço também. Eu acompanho, Evandro, tu tá em Avaré e que me passa a impressão de ser uma cidade pacata, né? É frio, eu vejo quando tu posta lá 5 graus, 8 graus, eu tô em Recife, eu nunca peguei 5 graus aqui, assim, aqui em Recife quando tá 22 graus é neve, praticamente. Nossa, tá muito frio, o que é que tá acontecendo? Mas a cidade, tu curte a cidade, enfim, como é que é viver em Avaré, né? Tu tem uma oficina também, né? Olha, eu curto bastante aqui, viu? É uma cidade com baixíssimo índice de crime, uma cidade que qualquer hora que você sai com o seu carro, você não pega trânsito, o centro é pertinho, o acesso a tudo aqui é pertinho, a cidade que tem em média 100 mil habitantes. Isso é uma cidade pequena, bem tranquila, todas as ruas, cara, tem espaço para você manobrar, são as ruas largas, uma cidade bem gostosa. E o inverno aqui, às vezes o inverno é longo, cara. É puxado, né? Entramos no inverno há poucos dias, mas aqui já tá frio, já tem uns 2 meses. Aí agora a gente tá no pico do inverno, que hoje deu 4 graus na madrugada e quando foi 6 para 7 horas deu 5. Tá bem frio. É o inverso daqui. Aqui, quando tá para começar o verão, já tá quente demais, assim. Já antecipa, né? O pessoal fala, os recipientes falam que é 4 estações. É calor, quentura, inferno, sabe? O pessoal vai descrevendo, assim. Não tem primavera, outono, nem inverno, não, assim. Tem não. Nossa, é muito Evandro, vê só. Mas venha visitar Recife, você vai gostar. Venha pra Recife, já tem onde ficar, cara. Obrigado. Você vai curtir muito. Sempre quis conhecer a região aí, de verdade. Evandro, vê só, no mercado custom, eu queria que tu falasse um pouco disso, me chama a atenção também, a tua assinatura e teu diferencial nesse mercado, eu vou falar mercado custom de pratos, de bateria. Como é que tu pensa o posicionamento da Oliver Symbols? Então, Jade, uma das coisas que eu considero um diferencial, uma identidade minha, é encarar todos os desafios. Tem artesão que já tem um filtro, né? Não, isso aqui eu não pego, isso aqui eu não mexo, isso aqui vai demorar muito tempo, não vou fazer. Então, eu procuro saber, encarar tudo. E o acabamento também. Então, eu procuro deixar o prato clean. O cliente fala assim, eu quero o prato limpinho. Então, a minha reforma, ele vai ter o prato clean, lá do furo até a borda, limpinho, sabe? E buscar extrair o máximo do potencial que o prato pode exigir. Comprometimento com prazos. Isso também é muito importante, viu, Jade? Muito cliente já chegou aqui decepcionado com prazos que ele já experimentou por aí, e o compromisso com prazo é muito importante. Aqui hoje nas reformas eu peço em média de 15 a 30 dias para entregar um prato. Então raramente chega a 30 dias. Então aí antes do prazo o cliente já tem um prato reformado, faço o vídeo, mando para ele, ok, acertou, mando no correio, já está voltando. Então claro, isso depende da demanda, né? Então se a minha demanda aumentar muito e eu não tiver um funcionário ainda, aí pode ser que a demanda aumente um pouco. Mas eu busco sempre cumprir os prazos combinados, valores, tudo certinho. Eu acho que isso é muito importante, assim, para qualquer profissional, né? Você tem que ter essa postura e o cliente precisa ter essa confiança. Vou mandar o prato para esse cara e ele falou que é 30 dias. Então, eu tenho certeza que 30 dias meu prato vai estar aqui e eu vou marcar uma agenda contando com isso. Pode marcar a agenda e contar que o prato vai estar aí. Perfeito. Uma coisa que eu tenho que perguntar, Evandro, eu estou conversando com um artesão de pratos, eu tenho que perguntar, qual é o teu set de pratos dos sonhos, assim, se pudesse montar do jeito que tu quer? Eu acho que de repente você até já tenha construído o teu set dos sonhos, né? Mas o teu set, a tua sonoridade, e aí é o lado baterista também, né? Não só artesão. Mas o teu set ideal, assim, pro teu estilo, pro teu gosto de som. Pro meu gosto, cara, o que acontece? Quando você escuta demais um baterista ou um grupo de bateristas, você fica viciado
e aquele som já está pronto na sua cabeça. E eu gosto muito de heavy metal. Engraçado que a maioria dos artesãos curtem jazz, curtem samba, curtem essas coisas mais vintage, mais clean, coisas mais específicas. E eu sou metaleiro. Trevoso. É, isso aí. Mas eu tenho que escutar de tudo para poder conversar com todo tipo de cliente. Cara, e o meu set é basicamente o set que o Portnoy usa no kit básico dele. São 3 crashes em cima, 2 China, aí tem crash 18, 18, 19, ou 20, China 18, China 20, e Splash 7 e 9, Stack 10, Stack 14, Hi-Hat 14 na esquerda e Hi-Hat 13 voador na direita. Basicamente é isso aí. E você consegue tocar de tudo com isso. Só que assim, esse é um set para tocar o que eu gosto, né? Mas tem um set também para tocar outras praias. Eu curto também um pop rock mais pesado. Aí eu já colocaria um hi-hat 15 com acabamento Hall, crash 20, crash ride 22, acabamento Hall, que eu curto bastante aquele acabamento, aquela sonoridade mais dark, mais seca, sabe? Então esse seria um set secundário. Mas o principal é esse. Ride, primeiro set eu não falei do ride. Gosto de ride brilhante, heavy metal com ping, para tocar o rock and roll. Para tocar rock, eu gosto de pedalar e eu tô ouvindo o pedal duplo bem definido e tô ouvindo todas as notinhas do rádio. Então, isso é o meu gosto. Massa, muito bom. É mais um trevoso aqui que passa pelo Repercuta. Mais um metaleiro. Tem um monte de metaleiro que passou aqui pelo Repercuta. Evandro, uma outra parada interessante de falar, e aí você dividiu, né, o negócio. Existe a Oliver Custom Symbols e a Oliver Symbols, que aí tu iniciou nesse investimento também de produzir pratos em B20, né? Como é que veio isso aí, velho? Cara, então, quando eu ainda trabalhava lá dentro da Domene, eu tive essa experiência de aprender como que o prato B20 se comporta, como martelar, como conformar o prato e como corrigir. Que você não é só conformar o prato, né? Você martela o prato, conforma ele, depois tem as correções, que são os detalhes, que é a cerejinha do bolo. Então, isso eu pude aprender da Domene, e também a Domene, ela fornece blank. O que é o blank? É aquela chapa que só vem com a cúpula conformada, mas a chapa ela vem toda sinuosa, e através dela você faz o prato B20. Então, eu tive essa experiência lá dentro da fábrica de aprender a fazer isso, e eu tive a liberdade de começar a fazer os meus próprios pratos. E aí, cara, só que no começo eu fazia tudo numa página só. Eu postava lá reformas e postava os pratos novos, tudo na mesma página. Só que começou a gerar um certo conflito, porque quando eu postava um prato novo, que eu ia vender esse prato, o cliente achava que era um prato reformado. Aí, preciso separar as coisas. Não dá para misturar. Aí, por isso, agora temos uma página que é Oliver Symbols, que é a marca é Oliver Symbols. E Oliver Custom Symbols é um produto da Oliver Symbols. Entendi. É um braço, exato. É um braço. Só que esse braço, ele passa a ser o carro-chefe. Hoje a minha demanda maior e principal é reformas. E o prato novo Liga B20, ele passa a ser, embora seja a marca, é uma coisa secundária. Entendi. É como se no conceito acabou virando custom, né? Os pratos novos acabaram virando uma linha custom, quase isso, né? No sentido de ser menor, assim, ser menor no sentido de ter menos saída, digamos assim. Eu não sei se eu tô me expressando bem. Menos saída porque é um prato de boutique, né? Feito sob medida, é um prato 100% martelado à mão, não é coisa que você vê no mercado por aí. O mercado por aí tem... a maioria do mercado são pratos martelados mecanicamente, principalmente os estrangeiros, né? Chineses e tal. Então esse é um prato diferenciado. E eu tenho a possibilidade de fazer um prato sob medida. Tem muitos clientes que me mandam a referência. Falam, Evandro, eu sou muito fã do Constantinopla. A gente consegue fazer algo parecido? Consegue. Evandro, eu sou fã do Zildjian-K, mas não consigo comprar um Zildjian-K aqui no Brasil que eu queria. O que a gente pode fazer? Então a gente faz orçamento, ajusta, vê o mais próximo que dá para chegar acusticamente do que ele quer e manda bala. Massa. Evandro, como é que começou a tua ideia? A gente já falou até no início do episódio, essa coisa de compartilhar o conhecimento. Isso é muito massa, de ver a jornada assim, do cara entra, aprende, inicia, igual a tua no caso, assim, de entrar na empresa, igual você entrou lá na Domene, sair porque cresceu muito,
né? E hoje tem a Oliver, e agora tu já tá dando a volta no sentido de passar a compartilhar o teu conhecimento, e tu tá iniciando, inclusive na altura de gravação desse episódio, galera, 2025. Eu não sei se é o teu primeiro workshop, Evandro, mas como é que tu teve esse estalo para começar a fazer esse tipo de atividade também, que eu acho importantíssima, até para a cena mesmo, até para a comunidade dos artesãos, né? Acho isso massa. Como é que veio a ideia e como é que tu tá formatando essa atividade? Esse workshop vai acontecer em Itapeva, foi um convite do Vinícius Christner, ele é o dono lá da Escola de Música, o ICM, e ele me convidou para esse workshop. Eu fiquei muito feliz, cara, porque a oportunidade de eu estar ali falando como eu comecei, o que eu estou fazendo, o que eu faço. E assim como nós estamos aqui, só que lá eu vou conseguir fazer de uma maneira mais ampla, porque vai ser presencial. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E assim, quando eu tinha 17 anos, que eu nem sonhava em mexer com prato, se tivesse um evento desse na minha cidade, cara, para mim seria a coisa mais encantadora do mundo. Pô, um cara que fabrica e reforma prato vai vir aqui falar disso aqui na minha cidade. Então, eu acho que é um evento diferente e é muito importante, cara, para os bateras que estão ali começando. De repente, o cara começa ele tocando bateria, mas já desperta uma profissão na mente dele, né? Os alunos de bateria lá do ICM. Que eu vou falar disso lá. Eu vou falar sobre a minha história, eu vou falar sobre como os pratos surgiram, como eles evoluíram, a história da Zildia, que é a mãe de todos. Vou falar sobre o que eu estou fazendo, sobre o processo. Inclusive, lá eu vou levar lá para o pessoal conseguir tatear mais isso. Eu vou levar martelo, vou levar bigorna. Só que eu não vou martelar lá, não vai ser um workshop prático. Mas eu vou levar as ferramentas que eu uso para o pessoal poder ter mais contato, sabe? Então, assim, eu me coloco no lugar do cara que é aluno de bateria e que vai estar lá assistindo isso. É uma coisa encantadora. Muito bom mesmo. E desperta esse outro lado também, né? De entender, inclusive, eu curto muito, porque você entender o processo ao qual foi aplicado para tu tirar o som lindo que tu curte, como é que vem, assim, eu sou louco por isso, assim. Isso, Jade, e esse workshop também é para orientar os clientes em questão de cuidado com o prato e você entender o prato mecanicamente, porque tem aquela ocasião onde o batera vai comprar um prato, aí, pela internet, por exemplo, já aconteceu muito, aí vamos supor, o cara toca o worship, aí ele viu lá no Mercado Livre, raio de 22 polegadas. E ele só pensou em 22. Pô, 22 vai ser ótimo para tocar o worship aqui. O cara comprou, quando chegou na mão era um heavy raid pesado. Ele, poxa, não tá legal usar esse prato. Esse prato tem a cúpula muito grande. Então, eu quero conscientizar o pessoal lá para eles poderem entender um pouco mais como o prato funciona e como selecionar melhor os pratos na hora de você comprar. Eu toco esse estilo, o que eu preciso? Então, eu preciso de pratos mais finos, dark, explosivo. Não, eu toco rock, então eu preciso de pratos cortantes, com cúpula grande, raid com brilho. Então, isso é muito importante, cara. Muito importante. É isso que eu quero levar pro pessoal também, além da experiência e informação. Muito bom. Evandro, meu velho, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para trocar essa ideia aqui. Muito gostoso o papo, velho, assim, e já vou pegando mais conhecimento, já aprendi mais coisas com você aqui. Que bom. Muito massa. Que bom. De verdade. Cara, aí eu fiquei pensando assim, você vive hoje o que você sonhou, assim, né? Para cada dia é uma etapa, né? Mas eu gosto de falar isso, o sonho não é só quando tá lá, não tem a ver com fama nem nada, tem a ver com você, com propósito mesmo, né? E acredito que você esteja vivendo isso, velho. Eu quero que tu fale um pouco de como tá o teu momento agora e teus planos futuros, velho, assim. O que é que vem pela frente, que eu tenho certeza que uma mente engenhosa, assim, acaba fazendo, assim, tendo mais ideias e, enfim, é só pra frente agora, né? Tá, vamos lá, Jade. Hoje, cara, eu posso dizer que eu sou um cara realizado, eu tô muito feliz fazendo o que eu faço. Eu tô muito feliz de estar em contato com a música diretamente, porque o cara que é apaixonado por bateria, se ele trabalha com uma coisa que é o extremo da bateria, aquilo acaba roubando um pouco o tempo dele, né? E, enfim, a minha profissão hoje, ela me deixa muito próximo do meu instrumento. E, ó, eu vou te mostrar isso aqui, ó. A bateria aqui do lado, aqui, ó. Olha lá aí. Então, a minha profissão hoje, cara, ela me deixa em contato direto, cara, com músicos geniais, cara, do Brasil inteiro. E eu também aprendo muito, Jade, com meus clientes.
Sim. Então, eu aprendo muito, porque tem cara que fala de acústica numa linguagem que eu ainda não conheço, e é muito legal, cara, isso é muito bom. Eu tô próximo do instrumento, eu tô em contato com artistas do Brasil inteiro, conversando com os caras, aprendendo, trocando informações, assim como eu estou aqui com você aqui. Então, assim, hoje eu amo essa profissão, cara. E planos pro futuro, eu tenho planos de lançar uma linha custom em B8, só que hoje para você conseguir um contato de chapa e investimento é um pouco difícil. Por quê? Os pratos B20, ele tem um patamar aqui de valor. Já o B8 eu consigo atender aqui o cara que não tem grana hoje para poder acessar aquele prato. Mas esse B8 martelado à mão, ele tem uma sonoridade incrível. O cara vai começar a tocar aqui, pô, isso aqui tá bom, eu cheguei no que eu queria aqui com preço legal. Acessível, exatamente. Eu quero muito lançar uma linha em B8 100% martelado à mão. Para isso é necessário alguns investimentos e tempo. E, cara, eu quero contratar mais gente. E eu tenho planos também de lançar um curso voltado para reforma. Muito bom. Lançar um curso. Porque, cara, é uma profissão, assim, que dá uma grana legal. Ou para você viver disso, ou para você fazer uma grana extra. E, cara, por que não compartilhar? Por que não compartilhar? Planos para o futuro, por enquanto é isso, meu amigo. já tá no mundo aí, do jeito, né? Já tá no mundo, tu consegue colocar isso em prática, eu tenho certeza. Evandro, se você quiser deixar um recado final pra galera aí, velho, já te agradecendo mais uma vez, e daqui a pouco eu faço o fechamento, mas eu vou tocar a bola pra você aí. Galera, muito obrigado por você que está assistindo essa entrevista até aqui. Obrigado por todos vocês que acreditam na Olive, que acreditam no Repercuta, tá aqui com a gente, absorvendo o conteúdo, compartilhando. Obrigado a todos vocês, bateras, que fazem isso acontecer. Tudo que eu faço aqui, que a gente faz, não teria sentido algum se não fosse vocês bateristas. Vocês, bateras, vocês são os caras mais legais do mundo. Pô, aplausos para vocês. Então, obrigado. Aplausos para nós. Bateras. Tudo que a gente faz aqui é para vocês. E acredite nos seus sonhos. Eu falo com propriedade. Eu acreditei, eu me conectei com Deus, o Criador de tudo, e busquei informação e cheguei até aqui, galera. Acredite nos seus sonhos. Tudo é possível, tudo pode acontecer. Você tem que acreditar e trabalhar duro para isso. Trabalhe duro e você vai chegar lá. É isso. Muito obrigado, Jadir. Deus te abençoe, irmão. Amém. Eu que agradeço, Evandro, mais uma vez pela participação. Um episódio muito bom. E, galera, esse foi Evandro Oliveira aqui no Repercuta. Aliás, esse foi Evandro Oliveira em mais um episódio do Repercuta Podcast. Eu vou deixar aqui na descrição a página do Instagram, se você não segue o Evandro ainda. Tem conteúdo pra caramba pra você que gosta de prato. A página do Repercuta também segue. Se inscreve no canal aqui, o Jadir Tavares no Repercuta, e deixar o contato do Evandro também para tu fazer o teu orçamento, aquele orçamento maroto, mandar prato desafiador para ele, para ver se ele para ver como é que ele para deixar ele mais forte, para deixar ele com o muque mais forte. E é isso, entre em contato, vou deixar tudo na descrição aqui do episódio. E é isso, a gente se vê, se ouve, se escuta no próximo episódio do Repercuta. Abraço, galera, até a próxima.